Romanos capítulo 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E não só ela. O escritor fala a respeito de toda a criação que geme por ter que conviver com a dor, os sofrimentos e a morte por conta das consequências do pecado. Não somente os seres humanos ficaram prejudicados diante da face de Deus, mas todas as coisas deste mundo foram afetadas por atos sucessivos de desobediência dos filhos dos homens contra a vontade do Criador. A própria natureza vem sofrendo recorrentes desgastes por conta das ações erradas dos homens que se rebelaram sempre contra o Deus Criador. E não só ela, mas nós mesmos. Até mesmo os filhos de Deus são afetados com tudo que tem ocorrido neste mundo. Porque o sol nasce para todos, e quem ainda estiver neste plano terreno tem que conviver com os desgastes próprios desta dimensão da existência humana. Não só ela, mas nós mesmos. Nestas duas frases, o autor faz contraste entre toda a criação e os escolhidos de Cristo. E isso fica bem patente no relato do escritor, o apóstolo dos gentios. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Nos que são apenas criaturas de Deus, o Espírito Santo faz visitas esporádicas para lhes convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas nos que são remidos de Cristo, o Espírito Santo habita, mora e faz residência permanente. Neste caso, primícias, nos fala dos primeiros frutos. E com isso é que se compreende que a igreja primitiva recebeu o derramamento em plenitude do Espírito Santo de Deus, conforme a promessa feita pelo Senhor. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Paulo nos faz entender que ninguém está livre dos desgastes que a vida terrena proporciona a todos os seres humanos,
nem mesmo os eleitos de Cristo estão blindados aos sofrimentos próprios desta existência terrena, ainda que os remidos de Cristo sejam mais do que privilegiados. Porém, se percebe um foco de esperança muito significativo no coração dos remidos pela redenção do corpo. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Agora, os remidos de Cristo têm que conviver com as doenças, com a dor e com os sofrimentos humanos. Mas quando partem desta vida para outra, o corpo volta ao pó, porque do pó foi formado e ao pó voltará, conforme está escrito. Porém, quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja amada, todos os que dormem em Cristo ressuscitarão. É quando haverá mudança ou transformação do corpo para ser incorruptível ou imortal. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção. O maior impacto que o pecado causa no ser humano é de imediato no seu corpo físico. Por isso que as enfermidades e as doenças se alastram cada vez mais fortes contra a humanidade. No entanto, com a volta de Cristo, haverá um verdadeiro resgate ou redenção dos corpos dos salvos, porque serão revestidos da incorruptibilidade e também serão absolvidos pela imortalidade, vencendo a morte definitivamente, assim como Cristo venceu. Finalmente, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O corpo humano é importante para o homem porque ele é o veículo da alma e do espírito que Deus deu a cada um daqueles que nascem sobre o planeta Terra. O conselho do Evangelho é que os servos de Cristo preservem seus corpos e cada membro deles para o dia do arrebatamento da Igreja remida de Cristo. Sem contar que o nosso corpo, quando dedicado para a glória de Deus, é o templo do Espírito Santo do Senhor. Por isso que devemos mortificar o nosso corpo ao pecado, renunciando os desejos carnais para fazer a vontade do Pai. Concluímos, pois, dizendo: se hoje o nosso corpo físico sofre com o desgaste da vida, pelas doenças e enfermidades, mas um dia será revestido da incorruptibilidade
e da imortalidade pelo grande poder de Cristo Jesus no dia do arrebatamento da sua igreja. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o glorioso e libertador Evangelho do Senhor Jesus.